Vamos lá, chegou a hora de uma das palestras mais aguardadas do nosso congresso. O tema é: por que o Brasil precisa se reindustrializar? Nós temos a honra de anunciar que temos um palestrante internacional para esta apresentação, o senhor Rajun Chang. Essa palestra, como eu disse, é necessário fone. O Dr. Rajun Chang é economista institucional sul-coreano. Ele vai falar conosco de forma remota e já está nos ouvindo. Está tudo certo aí? Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite, por enriquecer aqui o nosso debate, o nosso congresso. Eu vou chamar agora o moderador. O nosso moderador dessa palestra é o conselheiro do Corecon São Paulo, Haroldo Silva. Por favor, Haroldo, vem para cá, para o palco. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada, Haroldo. Nós reforçamos que as perguntas serão feitas, continuam sendo feitas de forma online, por meio do QR Code que os senhores estão vendo aí nos telões laterais. Haroldo, por favor, seja bem-vindo. Obrigado. É uma grande honra estar aqui para celebrar um dia de conhecimento, aí, não só para nós economistas, mas para todos da sociedade. Gostaria de agradecer muito rapidamente aqui aos nossos colaboradores, especialmente ao pessoal que fica no backstage, aí, que está atrás de tudo que vocês estão assistindo, para o sucesso disso, os nossos colaboradores lá do Corecon. Queria agradecer ao presidente Pedro Afonso, ao vice-presidente Odilon, pela gentileza de nos colocar aqui nesta posição para mediar esta conversa com o professor Rajun. Queria cumprimentar todos os meus colegas de conselho e dizer que hoje nós temos a honra de receber aqui na nossa casa, que a FECAP agora, aqui nesse instante, é a nossa casa, um dos economistas mais influentes da atualidade, o professor Rajun Chang, que, a partir de agora, eu chamo só de Rajun. Mas não é muita intimidade minha, é porque é assim que ele prefere. E eu diria que só homens com essa grandeza são capazes de manter a humildade, ainda que tenha tanto sucesso. Eu não vou ler todo o currículo do professor Rajun Chang aqui, por conta dele ser bastante extenso, mas eu queria chamar a atenção para duas publicações muito importantes aqui, que fica a sugestão para os estudantes de economia que ainda não tiveram acesso à obra. A obra que o tornou mais conhecido globalmente falando é o livro Chutando a Escada, a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica, do ano de 2002. Nesse livro, ele nos ensina de que forma os países desenvolvidos chegaram onde estão e quais são as formas de pressão ideológica, em especial, que eles nos impõem para que a gente continue terceiro-mundista, como era assim, dito há pouco tempo atrás. Tem um outro livro bastante interessante dele, que eu gosto em especial, que são 23 coisas que não te contaram sobre o capitalismo. Para mim, isso destrói inúmeros mitos, e esse professor Chang é o meu livro preferido da sua obra, que eu li grande parte. Eu sei que o professor Odilon aqui prefere, de outro lado, Os Maus Samaritanos, que é um outro livro do professor que é muito bom. Então, indo para os finalmente aqui, a palestra que a gente vai assistir agora é de um economista que tem uma oposição ao neoliberalismo, e é uma oposição bastante importante, construtiva, e o tema da palestra é por que o Brasil precisa se reindustrializar. Muito obrigado, em nome dos economistas brasileiros e de São Paulo, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco por meio da tecnologia, professor Chang. Rajun, the floor is yours. Thank you so much. Obrigado a todos. Obrigado por me escutarem no dia de hoje. Infelizmente, eu não posso estar aí fisicamente, mas eu acho que consigo compartilhar minhas ideias com vocês aqui da Inglaterra. Bom, eu consigo escutar a tradução. Professor, Está entrando a tradução. Eu estou no canal de português e está entrando a tradução. Okay? We heard you here. Tudo para ele. Peraí.
Professor Chang, can you hear me now? My wife is also a translator, so A minha mulher é tradutora, então eu gostaria de agradecer meus tradutores sempre, porque se o tradutor não faz o seu trabalho, não adianta eu falar nada aqui. Então, muito obrigada à tradutora por me ajudar no dia de hoje. Bom, a minha palestra no dia de hoje é um pouco ambiciosa e parece um título fácil, mas não é. É por que o Brasil precisa se reindustrializar. Eu escolhi esse título porque as pessoas nos dias de hoje, elas não percebem como que a indústria brasileira de manufatura decaiu. Tem números chocantes. No final da década de 70, a produção industrial do Brasil era quase tão grande como a produção combinada da China, Índia, Coreia, Malásia e Tailândia. Hoje em dia, a Coreia sozinha produz o dobro da produção industrial brasileira. China produz quase 24 vezes mais do que a produção industrial brasileira. Realmente são dados chocantes, são cifras chocantes. O Brasil, em algum momento, chegou a ser a maior nação de produção industrial do que nós chamamos hoje o Sul Global, ou que antes se chamava o Terceiro Mundo. Ainda é uma grande produção industrial, mas está muito menor do que em comparação com os outros países. Um exemplo mais concreto, em 1980, o Brasil produziu 1,16 milhões de carros. A Coreia do Sul, no mesmo ano, produziu 120 mil carros. Hoje, a Hyundai Kia, a maior empresa automobilística coreana, sozinha produz 4 milhões de carros no mundo, enquanto o Brasil produz só 2,3 milhões de carros. Ainda é um número significativo para todo o país, né? Mas ela produz o que o Brasil produz a metade do que uma só empresa produz. Então, para 2,3 milhões de carros produzidos no Brasil, a Hyundai Kia produz 4 milhões de carros, ou seja, isso mostra os números importantes que eu quero que vocês tenham na cabeça. O Brasil compartilha um GDP. A participação industrial do Brasil no PIB chegou a ser uma das maiores no mundo, na história da industrialização. Da indústria manufatureira, chegou a ser 45% do PIB de países como Inglaterra e Bélgica no final dos anos do século XX. Então, muitos países que tiveram uma maior participação do PIB que o Brasil, no final dos anos 80, tipo assim, são dados do Banco Mundial, como vocês podem ver nesse gráfico. No final dos anos 80, o setor de produção industrial no Brasil era muito maior do que a China jamais alcançou, mais do que a Coreia jamais alcançou com porcentagem do PIB, né? Agora, o setor manufatureiro brasileiro, ela está a 10% do PIB em comparação com os países das nações do leste, do leste asiático, então, incluindo Malásia, Singapura, e isso sem comparar com
com os dados dos países europeus, como vocês podem ver aqui. É muito baixo o Brasil, como porcentagem do PIB. A fabricação do Brasil, que esse declínio que aconteceu em 1908 só aconteceu, só se rivaliza com o declínio das industrializações na Inglaterra, que teve a Revolução Industrial e inventou a industrialização. Então, é um dado muito complexo, mas, basicamente, as políticas econômicas tiveram um papel crucial nesse declínio em relação a... E eu vou entrar nesse detalhe no final da minha palestra. Se vocês olharem não só a participação, mas os valores absolutos da produção industrial do Brasil, ela continua muito baixa. Então, esses números, eles mostram... Esse tem os valores relatados de 2020, eu não sei porque está aparecendo 2016, desculpe o erro, mas é 2020, tá? Em 2017, o Brasil produziu um pouquinho mais de 1.183 dólares do capital do valor agregado. Isso em comparado com os Estados Unidos, e mais de 1/8 do valor agregado de países como a Alemanha, ou nem 10% da Suíça, que é o país, é a nação mais industrializada no mundo. É uma surpresa. Tudo que basicamente 100% da produção da Suíça é industrializada. Claro que é maior do que você encontra em alguns países, como na África do Sul, que algum dia foi uma potência do terceiro mundo, é muito mais alto do que você encontra na Índia, por exemplo, comparado com a Argentina, que, sem falar dessas outras nações industriais que a gente está colocando na mesa. Ainda uma preocupação maior não é só a quantidade de produção industrial, mas a qualidade é muito baixa. Então, essa é a nossa participação das indústrias de média e alta tecnologia e a indústria de valor agregado. Claro, você tem algumas indústrias que estão de média, alta tecnologia, baixa tecnologia. Essas definições são muito controversas, tá? Depende da classificação que você usa. E os números exatos podem variar um pouco, mas esses números basicamente mostram a sofisticação em termos que cada país, ao ponto que cada país está no setor manufatureiro. Aqui indica que a Singapura é o país mais sofisticado, é a economia mais sofisticada no mundo em termos de indústria de valor agregado. É muito mais alto, por exemplo, do que países como Coreia do Sul e Alemanha. E sem falar Estados Unidos, Malásia, China e assim por diante. E o Brasil, tá bom, outra vez, está melhor do que Argentina, África do Sul, Colômbia, mas está no ranking, ele está bem para baixo no ranking. E muito mais baixo do que Tailândia, Malásia, e sem falar dos mais sofisticados, como Singapura, Suíça e Coreia do Sul. E o reflexo disso é que o gasto em pesquisa e desenvolvimento, que é absolutamente importante, porque os países são grandes. Como proporção do PIB, o Brasil gasta 1,2%
do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Então, isso você tem setores de indústria média e alta tecnologia. Esses setores estão, em termos relativos, são menores no Brasil do que outros países. Então, os requisitos que eles sejam mais baixos, porque as indústrias de tecnologia mais baixa não precisam tanta pesquisa e desenvolvimento. Mas você está gastando pouco em pesquisa e desenvolvimento, então você não está criando o suficiente para uma indústria de alta tecnologia. Então, em comparação com países como a Coreia do Sul, que teve alguns problemas, não tenho tempo de entrar nisso, mas pelo menos de devotar recursos à pesquisa e desenvolvimento, é de longe uma nação impressionante em termos de gastos, de 4,6% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. É significativamente muito mais alto do que países até como Estados Unidos, Suécia, Alemanha, China, né? E que são conhecidos como pesquisa e desenvolvimento. E se você colocar isso do lado do Brasil, claro, a gente pode se acomodar, ficar se sentir mais cômodos, porque a gente está melhor do que a África do Sul, a Argentina e outros países mais obviamente comparáveis ao Brasil, mas a gente está colocando o sarrafo bem para baixo, se a gente for pensar dessa maneira. Agora, nós vimos a gravidade, a importância da produção industrial no Brasil, como ela declinou e como ela parou em níveis tão baixos de tecnologia. E a produção no panorama da produção industrial, o Brasil não é mais tão relevante quando em algum momento chegou a ser literalmente a maior nação em termos de produção industrial no mundo, produzindo mais produção industrial do que a China, Índia, Coreia, Malásia, Tailândia, tudo junto. Agora, isso não importa, porque é uma teoria popular que nós entramos nessa era chamada a uma economia industrializada e a produção industrial não importa tanto. Nós estamos pensando mais no mercado financeiro ou serviços de alto valor agregado, como, por exemplo, engenharia, design, consultoria de gestão. Esse é o futuro. Sim, existem pessoas muito conhecidas nesse mercado, quando o Danny Roderick que diz que a era da produção industrial acabou e agora os países desenvolvidos têm que se desenvolver com base em serviços de alto valor. Eu não tive muito tempo não vou ter muito tempo de discutir os pontos finais desse argumento. Basicamente, a minha posição é que a produção industrial ainda é o setor mais importante da economia. Essa ideia de que a produção industrial não é mais importante está baseada na problemática de leitura de evidências ambíguas. Há alguns anos, um economista japonês trabalhando na ONU para os países das nações em desenvolvimento, o Raoud, ele publicou um artigo dizendo que compartilhar a produção industrial em termos de valor agregado, ela não mudou muito com relação ao
que era nos anos de 1970. A concentração mudou e agora os países estão passando por uma nova industrialização e muitos países no terceiro mundo, uma industrialização prematura. Então, claro, nós concordamos que algumas nações têm a possibilidade de manter o dinamismo econômico, ao mesmo tempo experimentando o valor agregado e o emprego. Existem alguns casos que a gente poderia mencionar, mas esse argumento para o tipo de industrialização que nós vimos no Brasil e em outras nações na América Latina, África e partes da Ásia, não ajuda muito esse fenômeno. Por que é importante a produção industrial? Esse ponto a gente volta a repetir uma vez, mas a indústria tem um crescimento de produtividade inerente mais rápido do que a agricultura ou serviços, porque ela se presta muito mais facilmente à mecanização e ao processamento químico. Então, principalmente em áreas como a agricultura, você precisa de tempo. Então, você ainda não descobriu uma maneira de fazer crescer alguma planta em 5 dias. Você precisa de meses para uma planta crescer. E muitos dos serviços, como basicamente eles não conseguem crescer em produtividade da mesma maneira. O serviço a cliente, o serviço à cultura. Não sei, se tem alguns a canção da Garota de Ipanema do Tom Jobim, por exemplo. Você vai chamar isso que o cara produziu uma música e se aumenta a produtividade. Eu não sei porque ele está falando isso, mas basicamente você não consegue aumentar. Você produziu e está feito, você não consegue crescer mais o serviço. Tem um serviço que uma pessoa pode fazer. No caso de um processamento químico, por exemplo, você pode aumentar o processamento através de químicos, esse tipo de coisa, e aumentar a produtividade. O serviço não é assim. Claro, nós temos algumas décadas do liberalismo brasileiro. O Brasil é um país latino-americano, o setor de produção industrial e mineração saiu um pouco da agenda, mas não por causa de uma baixa produtividade do setor industrial, mas principalmente não porque a agricultura e a mineração estão mais abertos a uma maior produtividade, mas o que acontece é que existem áreas na região em que o crescimento da produção industrial do Brasil ficou a zero. Por isso que não mexeu, ou seja, por isso que cresceu a agricultura e mineração, por exemplo. A produtividade nos produtos e serviços, serviços, agricultura e mineração, cresceram enquanto a produção industrial ficou parada. Isso é um fenômeno natural, uma consequência da problemática das políticas. Também o setor de manufatura, ele também trabalha com uma inovação tecnológica muito importante. Mesmo nos Estados Unidos ou no Reino Unido, em que a indústria representa apenas 10% do PIB, 9% no caso do Reino Unido, dos 70% do PIB é conduzido no setor produtivo, de produção de manufatura. E é mais alto em algumas nações, como Coreia do Sul e Alemanha, que ela chega quase no 80%, 90%.
E outro ponto importante, outros setores, basicamente, elas permitem um crescimento de produtividade em outros fatores. Isso depende da aplicação de algumas inovações organizacionais ou ambientais no setor da manufatura. Por que você não pode ter uma alta produtividade em serviços? Uma da razão é porque você tem computadores, você tem equipamentos de internet, cabos de fibra ótica. Então, todas essas coisas, elas se aplicam ao setor de manufatura, de produção industrial. Então, muitos setores não têm isso, porque eles encontraram outra maneira, uma maneira melhor de oferecer serviços, por exemplo. E, essencialmente, esses setores se tornaram mais produtivos porque existe os insumos do setor manufatureiro. E a agricultura, a produção agrícola, ela, em alguns países, ela cresce muito rápido, mas, por exemplo, você tem uma agricultura com alta produtividade, ele demora mais tempo para você colocar isso no setor, do que o setor. Você vai precisar dos insumos do setor manufatureiro, por exemplo, sistema de irrigação, fertilizantes, microchips que estão nas casas, nos animais e tal. Então, não é porque eles encontraram maneiras de que a agricultura funcione sozinha, não. Ele precisa dos insumos da indústria. Então, tem muitos serviços que recebem insumos da produção industrial, como transporte, veículos. Mas mais importante é que esses serviços estão altamente dependentes da produção manufatureira. Por exemplo, alta produtividade em serviços, um serviço de alto valor agregado, por exemplo, eles vendem esses serviços para empresas. E a maioria dessas empresas, eles vendem às empresas de produção industrial, por exemplo, logística, serviço de logística, produtos manufaturados como você vai fazer logística, vai mandar os produtos de um lado para o outro. Então, ele vai estar sempre com o objetivo nas empresas de alta produtividade. E em países, por exemplo, como a Suíça e Singapura, provavelmente eles têm exemplos da prosperidade pós-industrial e, na verdade, são nações que confiam muito na logística, finanças, então eles têm essas indústrias, mas eles também são uma das nações mais fortemente mais fortes no caso de produção industrial. São uma das nações mais industrializadas do mundo, quando a gente já viu antes. O número 4, por exemplo, Singapura, depois de alguns anos atrás, ela chegou a ser número 2. Esses rankings mudam, tá? A cada ano, por causa dos diferentes países, dependendo do ciclo econômico, flutuações em taxas de câmbio, mas normalmente você vê essas nações que elas não são nações de serviço, basicamente. Também a manufatura, a produção industrial, ela garante leva mais segurança nos meios de subsistência e meio de empregos. Então, claro que o Brasil tem a Bolsa Família e outros programas sociais,
mas existe uma redução nas desigualdades que pode durar décadas. E, claro, estou falando de níveis muito mais altos, mas, por exemplo, a África do Sul, a gente tem basicamente o mesmo nível de desigualdade que o Brasil no final dos anos, na metade dos anos 90. Agora a desigualdade é muito maior do que eles tinham nos anos 90 e é muito mais alta do que o Brasil, por exemplo. Então, eu não posso deixar de lado essa transferência de renda, ou os programas de transferência de renda, porque eu tenho que oferecer um bem-estar e emprego e segurança nos trabalhos da produção industrial. Então, a produção industrial, a manufatura, também ela leva à estabilidade, porque ela é muito mais estável e são os portadores de commodities do que o que está associado aos setores, porque esses produtos flutuam muito. Esse é um caso clássico. É o desafio de você alcançar países na América Latina, reduzir a dependência da exportação de produtos primários. Então, eu sei que reduzir a dependência dos produtos primários, especialmente a agricultura, a exportação é vital no combate às mudanças climáticas. Então, você está cortando a floresta, tá? E você está exportando mais carne, por exemplo. A não ser que você substitua as suas exportações, ou exportação de carne, por exemplo, com um produto de fabricação industrial, você vai ter que ou destruir a floresta tropical no seu país, ou então no resto do mundo. Então, existem muitas razões por que a manufatura ainda importa. Claro, essa é uma generalização, você sempre pode encontrar outros exemplos em que realmente não se encaixam no que eu acabei de dizer, mas é muito importante reconhecer que nós não vamos sair dessa economia no pós-industrial. A manufatura ainda é chave da prosperidade, do chamado serviços de alto valor, os setores de recursos naturais e aonde eles chegaram, principalmente pelos impulsos do setor manufatureiro. E nós temos toda a parte dos insumos, equipamentos e organização de inovação. Então, sem o fabricante, nós não vamos conseguir manter a prosperidade e você não pode sustentar também uma viabilidade do meio ambiente, porque se você continuar cortando a floresta, você vai aumentar para aumentar a exportação de carne, então você vai acabar destruindo a sustentabilidade, não só para você, mas também para o resto do mundo. Então, o que você faz? Basicamente, a resposta curta é que o Brasil tem que se industrializar. O Brasil tem que ser um país industrializado. Não estou dizendo voltar ao nível de industrialização dos anos de 1980, por exemplo. Mas nós temos que reconstruir esse setor. E nós temos por exemplo, que a participação da produção industrial no GDP de ser 9 ou 10%, mesmo que esse número para os Estados Unidos, para o Reino Unido, é baixo, mas não é o que vocês querem ver no Brasil. Então, basicamente, você precisa de duas coisas: aumento de investimento e uma política industrial mais ativa. E você não está querendo destruir a parte de dentro, mas isso tudo é muito importante, porque sem investimento nós não vamos poder reconstruir a nossa economia. Você não vai conseguir reorganizar
esse manejo, e você precisa de investimento e capital físico de investimento. E para isso, eu quero passar para essas cifras que vão mostrar como o Brasil não está investindo. Então, esses dados são do Banco Mundial e é a formação bruta de capital fixo com relação ao PIB, só 18% para o Brasil, da renda ou dos usos futuros. Então, essa é a taxa de investimento. Se você comparar com o global, que seria os países de renda média ou alta, 31% em geral. Claro, a China, em vez dos 42% da China, não vamos nem chegar lá, mas mesmo países com uma renda mais baixa, eles conseguem investir, sei lá, 37%, 27% dos GDPs. Países com uma renda média ou baixa, ou países com renda mais alta, você está... Esses 32% da renda, eles vão replanejar o estoque de capital ou as habilidades, vai construir novas máquinas, e o Brasil investe isso em 18% apenas. Você pode ver números mais complexos, mas não sempre. Mas no caso da Argentina, por exemplo, normalmente a Argentina, África do Sul, são países que estão um pouquinho pior nesses indicadores, mas do que o Brasil, claro. Mas vocês têm que levar muito a sério esses números. 18% é a formação bruta de capital fixo contra o PIB, quando você deveria estar mais do que 31%. Então, no caso do Brasil, eu acho que basicamente são políticas macroeconômicas, isso é o que se precisa fazer, o setor financeiro, para reconstruir em algum momento. Isso mudou e o Brasil chegou a ter a maior taxa de juros do mundo, 10%, 12%. Na verdade, quando eu fui para o Brasil, quando estava entre o Lula e a Dilma, eu brincava com os executivos, que eu dizia, para o pessoal que estava, o pessoal da indústria, eu brincava com ele, que dizia, ou vocês são muito patrióticos, ou então vocês são completamente loucos. Você podia comprar um título com cupom e garantir 40% de retorno, ou 14% de retorno, e você está querendo botar para funcionar uma produção industrial. Por quê? Ou você é realmente um patriota, ou você é completamente maluco. E por isso que você teve tão pouco investimento no país, e principalmente no setor industrial. Esse é um dos grandes problemas, porque que isso desapareceu. Os que mantêm, os problemas que se mantêm, pouco a pouco vão abandonando a produção industrial e indo para finanças, por exemplo. Mas a natureza do mercado financeiro é que uma vez que você chega, que você entra no jogo, bom, você vai encontrar uma dificuldade
num setor da economia, mas esse setor isso não acontece só no Bahia. Você tem muito no Brasil. Você tem muitos outros setores. Por exemplo, você tem os acionistas flutuantes. Eles não querem que as empresas invistam nos próximos 30, 40 anos. Se as pessoas são super pacientes, elas vão esperar 30 anos, mas na verdade eles esperam 2 ou 3 anos para ter resultado, ter um retorno. Então, você tem que mudar a política macroeconômica, que pouco a pouco está acontecendo, mas também mudar um mercado financeiro para colocar mais limites. Então, se isso não acontecer, as políticas industriais vão se tornar menos efetivas, porque você já vai precisar de muito pouco você vai ter uma oportunidade muito pequena para brincar. Aí a política econômica dos investimentos, ela também é necessária para a industrialização do Brasil. Os países têm uma boa política principalmente de investimentos, por exemplo, pelos BNDES e outros bancos de investimento. O problema é que, claro, na época do Bolsonaro, o BNDES é complicado, mas o BNDES foi destruído e colocava limites, mas não tinha muita política de industrialização. Mas mesmo nos tempos do Lula e da Dilma, eles não fizeram muito com relação à política de industrialização. Os outros setores, o BNDES não tinha ainda essa necessidade de sobreviver, dadas as políticas macroeconômicas e o setor financeiro do país. Então, diferente de outros países, o Brasil tem a possibilidade de ter uma boa política de industrialização e está bem posicionado para fazer essa transição, dada a experiência de energia renovável, principalmente etanol, dada essa capacidade de fazer essa transição tecnológica e depois diversificação de um setor a outro, porque a Petrobras agora ela está competindo nesses novos mercados e nós temos aqui tanto do potencial de energia, como radiação solar, a água, biocombustível. Então, essas são as indústrias que na política industrial, porque nós estamos apenas saindo, temos essas novas janelas de oportunidades, se for pensar. E nesse setor, a gente está dando um pulo maior, como, por exemplo, você pode pular para uma economia mais avançada, porque nessa nova indústria, a transição, a hierarquia tradicional tecnológica, ela está em múltiplos setores. É por isso que a China agora lidera o mundo em painéis solares, em bateria de veículos elétricos, ou outras áreas da ciência, por exemplo. Então, o Brasil tem os recursos, a parte financeira para dar esse pulo, se quiser, mas vai precisar se focar na política industrial. E, finalmente, o Brasil precisa promover indústrias de mais alta tecnologia. Uma extensão do setor manufatureiro, você tem que dar fazer um upgrade aí, é o que a gente chama de vai pedir pesquisa, na verdade vai pedir pesquisa e desenvolvimento
E não só pesquisas em desenvolvimento, como na promoção de pesquisa e desenvolvimento, que a gente mencionou antes, mas a gente vai precisar de mais pesquisa e gasto em pesquisa e desenvolvimento para ser usado em tecnologias mais de alto nível. Então, vou terminar aqui. É um tema tão complicado, eu posso passar horas falando, eu só toquei na superfície aqui, mas espero que a minha intervenção tenha sido útil para vocês e que ajude vocês a verem a escala da problemática e onde está o Brasil com relação a outros países. E eu tive a oportunidade de ir para o Brasil há 20 anos atrás e eu confio muito na habilidade das pessoas, dos brasileiros, em melhorar, fazer as coisas de maneira melhor e inovar e se atualizar. Mas essas coisas nós vamos precisar de dar uma olhada muito dura nos esforços concentrados pelo governo, setor privado, academia, sindicatos e outros setores. Muito obrigada. I cannot hear anything. Is he talking Yeah. to me? Oh. Ele não está ouvindo? O pessoal da tradução aí tá. Ele nos ouve? One question. It's possible? Mm-hmm. Yeah. Professor, então a pergunta é a seguinte: o senhor fez um excepcional diagnóstico dos problemas brasileiros, e eu diria não só brasileiros, mas quando o professor fala do problema que o neoliberalismo trouxe para o desenvolvimento das nações ainda não desenvolvidas, eu acho que isso se aplica a vários outros lugares do mundo. Eu creio que o consenso de Washington veio para causar dissenso nas nações ainda em desenvolvimento. E nós sofremos isso no Brasil até hoje. Então, eu queria perguntar para o professor o seguinte: na sua perspectiva, o senhor mostrou que a pesquisa e desenvolvimento no Brasil precisa ser fortemente incrementada a despesa, né, ou o investimento em pesquisa e desenvolvimento vis-à-vis o que acontece nos outros países. Aqui no Brasil, o pouco investimento que nós temos, eu acho que ele ainda tem uma participação muito grande do Estado, por meio das suas universidades, da Petrobras, por meio de outros equipamentos também do Estado. Os empresários brasileiros, talvez não por culpa própria, mas por conta da maior taxa de juros real do mundo que o Brasil tem ao longo de vários anos, têm investido muito pouco. Como o professor imagina que isso possa ser encaminhado num país que ainda sofre com taxas de inflação relativamente elevadas e que precisa ter juros altos para conter inflação? Pelo menos é isso que o consenso do mercado financeiro diz. Como é que a gente pode escapar desta armadilha, professor? There was no translation for me, so sorry, I thought that the translator was going to translate the question after the question, but they seem she has done it simultaneously, and I didn't get The sound. translation. Ele não recebeu o som da tradução. Tem algum problema de áudio aí. Infelizmente, o professor não recebeu o som da tradução. Se você quiser fazer a pergunta novamente, o pessoal do áudio pode ajudar. Sorry, Professor. I'm in the Portuguese channel, and there's some mistake here with the technological
issues, there are some problems. So I'm going to ask the professor to repeat the question. Just a quick second, Professor. Technical problems, Professor. Just a minute. Mm-hmm. Yeah, sure. Can you hear me, Professor? Yeah, I can hear you. The simple question is, Brazil have a lot of troubles in terms of tax rating. Here is so high than other places in the world. My question is, how improve the investment, private investments, if you will have this trouble to solve yet? This is a question, because I believe in other places in the world, they don't have this trouble in this size. So this is my question, Professor. Yeah, yeah. No, thank you for that very important question. Muito obrigada pela pergunta, mas The problem with Brazil is that you may collect a lot of taxes, but a lot of those taxes goes to servicing government debt, yeah? And those debt are very expensive because you have that very high interest rate, yeah? It's not going to happen overnight, but by changing the macroeconomic policy and bring down the interest rate, you can actually release more resources for investment and other productive activities from the government budget. Yeah, so I think there's a very kind of complicated relationship between your tax system, your budget, your financial system, your macroeconomic policy, and your national investment and productivity growth. So you need to get all this in the right place, yeah. Because I think that your point was really important. You know, if you have all this money being collected from the private sector, and then that money goes mainly to the financial sector, who's going to make the investment? Yeah. So I think that interlinkage between tax and the financial system and macroeconomic. Just a final question. No? Oh. I believe you. Nós não temos mais ele? Só para dizer tchau. Acabou? Caiu a ligação dele? Oi? Isso. Acho que acabou. O sinal dele caiu, pessoal. Ah, então tá bom. É uma pena que tenha caído. Eu ia fazer mais uma pergunta como estudante. Eu falo assim, professor, por que o senhor disse que o livre mercado não existe, né, no seu livro? E aí eu queria que vocês ouvissem, porque ele disse que o livre mercado não existe, né? Então, não, vou deixar o pessoal com curiosidade. Vejam lá, ele disse que o livre mercado não existe. É uma balela. E ele mostra para a gente claramente o seguinte, Odilon, já que você perguntou, que, por exemplo, por que os motoristas de táxi na Inglaterra, grande parcela deles são ingleses? Se os indianos fossem para lá, seriam competentes o suficientes para dirigir carros, ônibus, etc. E eles protegem o seu mercado de trabalho, e protegem outros mercados também. Por que nós temos que acreditar nessa ladainha de que o mercado livre resolve tudo? Evidentemente que não. Os Estados Unidos, por exemplo,
tem elevadas taxas de proteção, são o celeiro do capitalismo, ou pelo menos se não é o celeiro do capitalismo, é um dos países mais avançados, e ter determinado nível de proteção para a sua economia não significa ser contra o capitalismo, significa não ser ingênuo. Pelo menos esse é o meu ponto de vista e o que eu capturei da obra do professor Raju Chang. Eu queria agradecer, uma pena que a gente não conseguiu se despedir dele, pessoal da técnica, todos aqui. Foi uma honra, presidente Pedro, participar, e eu estou à disposição de vocês, e nos veremos aí. E não esqueçam, né, 5h30 eu estou ali lançando o meu livro, tá? Então tem que fazer um jabá aqui também. Obrigado. Haroldo, muito obrigada. Nós agradecemos ao senhor Raju Chang e ao Haroldo Silva por essa apresentação. Infelizmente, o senhor Raju Chang não está aqui no palco para receber o seu certificado, então eu convido o Haroldo para permanecer aqui, por gentileza, para receber um certificado de agradecimento. Presidente, vem para cá, Pedro Afonso, para fazer essa entrega.